Fala, líder! Seja muito bem-vindo ao programa O Poder da Paternidade, transformando seu filho em um verdadeiro campeão. No programa de hoje, nós vamos falar a como ter o respeito, sim, como ter o respeito do seu filho, né, sem ser autoritário. Mas o que você vai aprender comigo aqui no canal O Poder da Paternidade? Aqui você vai aprender técnicas poderosas para transformar seu filho em um verdadeiro campeão. Eu sou Davidson Ferreira, sou psicólogo, especialista em comportamento humano e liderança. E eu quero te ajudar a transformar seu filho em um verdadeiro campeão. E antes que eu me esqueça, deixa eu te falar, eu sou pai do Zezão, isso mesmo, do Zezão, campeão sul-americano de vôlei sub-14. E nós vamos contar nos nossos episódios como que eu fiz para transformá-lo em um campeão. Eu tenho certeza que vai ajudar seu filho, seja lá no que for que ele se propuser a fazer, e um verdadeiro campeão também, porque terá sua contribuição. E o tema do episódio de hoje é autoridade natural. Como ser admirado e respeitado sem ser autoritário. Esse é um tema especial, muito especial. Sabe que as pessoas têm me pedido e eu gravei ele com muito carinho. Porque ele vai tocar diretamente na sua alma, na alma da paternidade. Porque quando falamos de autoridade natural, estamos falando sobre o lugar legítimo do pai, dentro de casa e do coração do seu filho. Então, se prepara, pega papel e caneta, anota, faz uma pausa, assiste até o final. Tenho certeza que isso vai te ajudar muito a engrandecer a sua autoridade, a sua presença em casa. Porque nós estamos falando da liderança que não precisa grito para ser ouvida, não precisa de mudar a postura. A sua postura precisa ser aquela postura suave, não precisa de uma postura de imposição para ser respeitada. Uma autoridade natural é suficiente. Quando o pai entra na sala e o filho presta atenção, não porque tem medo, mas porque tem admiração, carinho e respeito. Então, eu te convido a entrar comigo nessa jornada e caminharmos juntos em rumo a uma construção saudável entre pai e filho. Mas você deve perguntar assim, por quê? Por que admira? Por que sente segurança? Por que ele sente ausência dessas coisas também? Por que ele sente essa ausência? Tudo isso acontece porque o filho não ouve, sabe? Ele é contrariado, sabe que é amor por trás de uma decisão, mas ele não consegue perceber essa relação entre amor, consideração e medo. Então, o olhar, ele transmite isso, sabe? É aquela situação quando o filho erra, em vez de fugir, busca o pai para se realinhar. Autoridade natural é que separa o líder do tirano. O exemplo da imposição. Sabe? Imposição é aquela coisa assim que você quer controlar, você quer ser rude. E nós entendemos que a liderança e o cuidado com o filho ele não precisa ser rude. Basta a gente ser firme. Pais que constroem autoridade natural deixam legado. Porque os filhos crescem lembrando das palavras, do gesto, da postura, tudo aquilo que formou o caráter deles. Então toda essa atenção, essa percepção do carinho, da preparação do filho é que vai fazer dele também um campeão. E você é parte integrante disso, pai. Você é parte integrante de todas essas mudanças. Mas eu quero te dizer que o que esse tema não é. É importante você entender o que não é esse tema. Ele não é permissividade. Não é ceder a tudo para ser legalzinho com o filho. Não é dizer sim o tempo inteiro para evitar conflito. Sabe aquele pai que diz sim o tempo todo? Não é isso. Não é isso que eu quero de você aqui. Também não é uma liderança delegada. Ah, a mãe é que resolve. Sabe aqueles pais que passam tudo para a mãe é que tem que resolver, a mãe é que faz tudo. Não. Sabe, pais que delegam, né, a educação para a escola. A escola educa, Deus cuida. Não. Líder, Deus confiou esse filho a você. E você precisa assumir esse chamado. E não é ausência de limites, muito pelo contrário. A autoridade natural, ela estabelece os limites. Quando você entende que não é ausência de limites e você aprende a colocar limites sem ser autoritário, é aí que você constrói um filho confiante. Mas esses limites, quando são estabelecidos, eles precisam do quê? Eles precisam de clareza.
com consistência e também com o teu coração. Esse tema não é também sobre teoria, é sobre prática, sobre uma revolução silenciosa dentro da sua casa, onde pai se posiciona não pelo grito, mas pela presença. A tua presença é que vai fazer toda a diferença. Não é gritar. Uma voz firme é diferente de uma voz que grita. Percebe? Então, não é pela força, mas pela verdade. Quando a gente consegue trabalhar pela verdade com os nossos filhos, olhando nos olhos e ter firmeza, transmitindo segurança, é quando eles passam de fato a nos obedecer, entender que aquilo é para o bem deles. E quando isso acontece, nasce uma nova relação, uma aliança de respeito, admiração, liderança emocional. Isso é paternidade. Paternidade ativa. Então, eu quero que você entenda que isso é o poder da paternidade em ação. O poder da paternidade em ação não se trata de ser permissivo. Não. Não é ser permissivo. Não é fazer tudo o que o filho quer. E nem tampouco deixar a liderança para a mãe ou para a escola. Às vezes a gente deixa até a liderança do filho para a igreja. E pai, eu quero que você entenda que essa responsabilidade é nossa. Nós é que temos a missão de colocar limites no filho. Esse é o papel da esposa, sim, mas o homem, o pai, é quem lidera e quem coloca os limites. Autoridade natural não é ausência de firmeza. Ela é firmeza com amor, com escuta, com o exemplo. Ok? Eu tenho certeza que se você entender isso que eu estou falando aqui, já vai ser um grande começo para a estratégia de transformar o seu filho em um campeão. Porque, de fato, ele precisa te ouvir, ele precisa entender os limites. Que limites são bons. E porque esse tema também é uma oportunidade. Presta atenção. Por que esse tema é uma oportunidade? Porque muitos pais estão cansados de brigar, de repetir, de ver os filhos desobedecer e se afastar. Eu recebi mensagens diretas dizendo: Davidson, eu estou com medo, meu filho está se afastando de mim. Eu quero te ajudar a entender isso, a estar mais próximo do teu filho. Muitos pais estão tentando acertar, mas se perdem entre o medo de serem duros demais e a culpa de serem brandos demais. Percebe essa dicotomia entre o medo de ser duro demais e ao mesmo tempo também a culpa de ser leve demais, de ser muito brando na educação? Então a autoridade natural é uma porta de saída desse ciclo. Anota aí, autoridade natural é a porta de saída de um ciclo de medo, ou de ser permissivo, ou de ser controlador demais. É o caminho onde o pai volta a ser admirado e volta a ser respeitado. Você precisa voltar a ser admirado e voltar a ser respeitado. Seu filho não precisa ter medo de você, de respeito. E para isso tem estratégia. Você precisa voltar a ser ouvido sem precisar usar o medo como ferramenta. Você precisa voltar a ser ouvido sem usar o medo como ferramenta. Nós estamos vivendo em uma geração em que os filhos estão pedindo direção, mas os pais estão calando por exaustão. A exaustão está fazendo os pais se calarem. Eles estão tentando compensar com presentes, o que só pode ser construído com presença. Vou repetir, muitos pais estão construindo com presentes aquilo que só pode ser construído com presença. A autoridade natural, ela devolve ao pai o seu lugar legítimo. A autoridade natural devolve ao pai o seu lugar legítimo. De referencial, não pelo grito, mas pela coerência. Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário aqui embaixo. Você concorda com o que eu estou falando para você? Você concorda com essas colocações que eu estou fazendo? Isso te ajuda a desenvolver seu filho, te ajuda a se aproximar dele, te ajuda a exercer a tua liderança como pai? Eu conheci um pai que nunca bateu no filho, nunca gritou, mas o filho respeita como se fosse um comandante. Sabe por que isso acontece? Porque o pai sempre foi firme. O pai sempre foi claro, sempre foi justo. O filho sabe que ele sabe que pode, sabe? Ele sabe que pode errar, mas que será corrigido com amor. O filho sabe que pode, às vezes, cometer um deslize, mas ele vai ter a correção do pai com amor.
O filho saber que pode contar com o pai, isso é maravilhoso. Então, o pai que tem firmeza, o filho sabe que pode contar com ele. E por isso ele confia. Porque ele sabe que quando errar, o pai não vai passar a mão na cabeça, o pai vai corrigir. Então, ele vai avançando, 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 avançando. Ele vai indo à frente, porque ele sabe que se ele errar, ele tem alguém que vai corrigir. Então, ele não tem medo de avançar. Um outro caso também foi de uma mãe que decidiu mudar a postura. Ela parou de tentar controlar tudo e passou a corrigir com escuta e também com limites. Veja a importância também da mãe caminhar junto e ter a mesma linguagem do pai. Não adianta um fazer uma coisa e o outro fazer outra completamente diferente. E qual foi o resultado de tudo isso? O filho melhorou o comportamento e começou a compartilhar mais. Sabe? Passou a compartilhar mais com os pais a sua vida, os seus anseios, os seus medos, os seus desejos. Por quê? Ele passou a se sentir seguro. Quando o filho passa a se sentir seguro, ele passa a ter a mãe e o pai como um suporte, um alicerce. Porque nós somos os treinadores dos filhos. Sabe? Ah, mas aí você deve estar pensando, mas e se eu for duro? Mas se eu não for duro, ele não vai me respeitar. Respeito verdadeiro não vem da imposição. O respeito verdadeiro não vem da imposição. Vem da coerência e da verdade. Sabe? Quem impõe pode até calar, mas não lidera o coração. Não tenho paciência para isso. Não tenho paciência para esse negócio de ouvir, de corrigir, de botar limites. Comigo é no grito. Ter paciência é mais leve do que lidar com as consequências de uma criação autoritária. Sabe? Uma educação e uma criação desconectada do filho faz ele caminhar longe de você. O próprio nome já fala, está desconectado. E quando está desconectado, ele está numa outra dimensão. O que hoje pode parecer para você um esforço, amanhã vira colheita. Você pode estar dizendo assim, poxa, mas isso é muito difícil, Davidson. Isso é muito desafiador. Como saber se eu estou fazendo certo ou errado? Não sei como fazer. Ninguém nasce sabendo. Mas um pai que decide aprender já está sendo um exemplo. E aqui, no poder da paternidade, eu tenho certeza que você vai aprender como se faz um passo de cada vez. Sim, um passo de cada vez. Por isso é importante treinar, ter consciência das nossas ações, ter consciência das nossas atitudes. Quanto mais consciência, quanto mais eu ampliar o meu estado de consciência como pai e como mãe, melhor eu serei na educação do meu filho, no treinamento do meu filho. Por que eu vejo que para você aqui também é uma oportunidade a gente debater esse tema? Porque a gente está vivendo uma geração de pais confusos. Ou são autoritários e afastam os filhos, ou são permissivos e perdem o respeito. A autoridade natural é ponto de equilíbrio. Sabe? A autoridade natural é o ponto de equilíbrio. Se você entender essa relação da autoridade natural, ou seja, agir com naturalidade, entendendo o tom e os limites e a forma com que você precisa fazer isso, eu tenho certeza que os resultados vão acontecer. Você quer ver um exemplo? Real. Um pai que não gritava, mas sempre olhava no olho e explicava com clareza. O filho, mesmo adolescente, o escuta. Mesmo adolescente vai escutar. Porque a conexão é o olho no olho. Isso é treinável. Isso é possível de se desenvolver. Um outro caso que aconteceu também de uma mãe que estabeleceu limites com afeto e hoje colhe autonomia e respeito. Quando a gente planta isso com autonomia, sabe? Quando a gente consegue, ou melhor dizendo, autonomia e respeito é mágico. Porque a gente tem uma relação, de fato, de duas vias, sabe? Duas vias. Ou seja, a gente consegue estabelecer uma comunicação assertiva. Ah, mas você deve estar pensando, mas e se eu for duro demais e ele não me respeitar? Mas se eu for duro demais, ele não vai me respeitar. O respeito verdadeiro não nasce do medo, nasce da referência. Então não tenha medo de ser exigente, de ser firme. Ser firme não é questão de ser duro. Seu filho vai te admirar. Você ensinar.
Uma outra coisa que você pode dizer é o seguinte: eu não tenho paciência para isso. Mas você tem energia para lidar com as consequências da falta de respeito? Educar com autoridade natural é mais estratégico do que desgastante. Se você educar com autoridade natural e entender a tua entonação, a comunicação, o olho no olho, como falar, como se relacionar com seu filho, você vai exercer uma autoridade natural. Davidson, mas eu não sei como fazer. Esse programa é exatamente para isso. A gente vai construir isso junto. A gente vai construir isso no passo a passo. Sabe o como fazer? Eu já vou falar para você como fazer. Eu sei que você deve estar pensando assim: mas como que eu vou fazer isso, Davidson? Como que eu vou colocar em prática esses ensinamentos? Vamos lá então, líder? Vamos para o campo de batalha emocional da paternidade? Sabe qual é o erro clássico? O erro clássico de muitos pais é querer o respeito na base do grito. Então anota aí: querer o respeito na base do grito não fará com que o meu filho me respeite. Respeito na base do grito gera apenas medo. Um outro erro: querer ser ouvido só no berro. Acredita que quanto mais duro, mais respeitado. Ou seja, mais autoritário. Quanto mais autoritário for, mais respeitado vai ser. Isso não é verdade. Mas o respeito que vem do medo é o mesmo que cria distância. Entende? Todo filho que tem medo, ele vai ter distância. Porque quanto mais distante, menos exposto, menos risco ele corre de desagradar. É o respeito que faz o filho obedecer na frente e se rebelar por trás. Então o medo é o respeito na frente, mas a rebeldia por trás. Você grita e impõe ameaça, e o que você recebe? Um filho que aprende a mentir, a esconder, a não confiar. Então quando você entende essa forma de educar, e que você precisa ter o teu filho próximo de você, ele perto, você tem que entender a estratégia para fazer isso. E você precisa entender que gritar não é liderar. Gritar é perder o controle. Toda vez que você grita com seu filho, você está perdendo o controle. Você pode até calar a boca dele com força, mas nunca vai ganhar o coração dele assim. Reflete sobre isso. Escuta, mas é isso que eu vou te falar. Respeito e verdade. Vem quando você se torna referencial e não repressor. Filho, respeita quem ele admira. Se o seu filho te admirar, ele vai te respeitar. Entenda que o grito afasta. Quem é coerente, quem fala e vive o que ensina, ganha a admiração do filho. Tem pais que falam, mas são péssimos exemplos. Não vivem o que falam. Você quer ser obedecido? Então seja previsível emocionalmente. Seja o pai que o filho já sabe como vai reagir com firmeza, com clareza e com amor. Se você for claro, tiver firmeza, tiver amor nas suas palavras, ele já sabe. Você precisa ser previsível. Porque quando você é previsível, significa que a regra está clara para o seu filho. E essa correção vai fazer total diferença. Essa clareza vai fazer diferença. Autoridade natural é isso. É a junção da presença com o quê? A direção que você dá. Não é ser aquele pai mole, sabe? Aquele molenga. Não é dizer sim para tudo. Mas é saber dizer não com respeito e corrigir com honra. Posicionar com empatia. Quando você aprende a se posicionar com empatia, corrigir com honra, seu filho se sente honrado. E ele sabe que quando ele errar, ele será corrigido. Mas por trás dessa correção tem muito amor. E ele não vai ficar com raiva de você. Porque a raiva distancia ele. Você deve estar falando: Davidson, como que eu faço isso na prática? Primeiro, use um tom de voz que não fere, mas que marca. Firme, direto e sem agressividade. 2. Explica o motivo por trás de uma decisão. Seja claro. Como, por exemplo, eu vou te dar um exemplo sobre isso. Filho, eu disse não porque eu te amo e quero te proteger. Isso já vai mudar tudo. Não é o não porque não.
Não, ele tem um sentido por trás. Ponto 3. Escuta com o coração. Porque quem ouve ganha o direito de ser ouvido. Ponto 4. Mantenha a coerência. 4. Mantenha a coerência. Filho que cresce com pais instáveis vira adulto inseguro. Ponto 5. Mostre sua autoridade. No seu silêncio também. No silêncio também mostramos autoridade. No exemplo, no olhar firme e presente. Quando você mostra autoridade muitas vezes no silêncio, ele sabe que você calou, mas o silêncio também é uma resposta, também é uma correção. Agora eu vou te dar um passo simples, direto e poderoso. Hoje, quando for corrigir o seu filho, não eleve o tom, eleve o nível. Não grite, não fuja. Olho no olho, diga: o que você fez foi errado. Eu tô aqui para te ajudar a corrigir, porque eu te amo. Quem ama, corrige. A Bíblia diz isso. Pai que ama o filho não freia a vara. Ou seja, um pai que ama o filho não hesita em corrigir. Então, a gente só corrige quem a gente ama. E quando o filho percebe isso, o filho é carente de correção. Filhos são carentes de correção. Filhos são carentes de limite. Toda pessoa que é liderada, ela gosta de limites. Ela sabe que é pro bem dela. E aí, você fecha com essa. Mesmo quando você não gosta da minha decisão, eu continuo te amando e te protegendo. Isso é autoridade natural. Isso é liderança emocional. Isto é formar um campeão. Você já imaginou atletas que competem, mas que o técnico fica lá só aplaudindo, dizendo que está tudo bem, que está tudo certo? Ah, vocês são queridos, estão fazendo tudo certo, parabéns. E os atletas fazendo tudo errado. Mesmo que sejam crianças, você acha que eles vão crescer e se tornarão campeões? Não. Eles gostam de ser corrigidos, precisam ser corrigidos e sabem que é só assim que eles serão campeões. Então eu quero te dizer que seu filho não precisa de um pai perfeito. Precisa de um pai que tem coragem de liderar com verdade, que tem autoridade para proteger e um coração para ensinar. Um coração disposto a ensinar. Um coração disposto a treiná-lo, a desenvolver, apaixonado pelo crescimento dele. Quando você tem um coração disposto a ensinar, um coração apaixonado pelo crescimento do seu filho, pelo crescimento da pessoa que você lidera, você vai atingir o resultado que você quer. Você vai transformá-lo em um campeão. O erro mais comum é tentar impor respeito na base do medo. Quando o pai ou a mãe acredita que só vai ser obedecido se grita, se castiga, sabe, se humilha, você está criando uma obediência artificial, sabe, que não vai funcionar. Essa obediência artificial, ela vai funcionar por um limite, mas ela não gera aprendizado. Eu quero uma obediência que gere aprendizado. Entenda isso. Você, pai, precisa treinar o seu filho para ter uma obediência que gera aprendizado. Não uma obediência que é gerada pelo medo. Porque na primeira oportunidade que ele estiver fora dos seus olhos e na tua ausência, ele vai cometer as mesmas transgressões. Sabe, essas frases, vai fazer porque eu mandei, aqui quem manda sou eu, cala a boca. Não ensina respeito, ensina apenas medo. E onde há medo, há bloqueio emocional. Onde há medo, bloqueio emocional. Se você não entende que você está gerando isso no seu filho de forma inconsciente, você está bloqueando ele emocionalmente. E bloquear um filho emocionalmente vai travar ele no desenvolvimento dele como adulto. A disciplina sem conexão cria filhos que até obedecem, mas se calam. Até respondem, mas por medo de punição. Até seguem ordens, mas se distanciam emocionalmente. Sabe? Esse modelo autoritário de grito, ele cria filhos submissos fora. Sabe? Por fora, só a casca. Aquele filho que na sua frente ele é santinho, quietinho, mas por trás ele não vai te obedecer.
ele não vai ser a mesma pessoa por fora, sabe? Por dentro. Ele está esperando a primeira oportunidade de mentir para você. Sabe? Ele se torna submisso por fora, mas revoltado por dentro. E mais grave, ensina que liderança é gritar mais alto. Quem impõe vence. Ele vai levar isso para a fase adulta. E muitos adultos que não foram educados da forma correta na sua infância levam esse estilo de liderança também para dentro de suas empresas. Agora, você quer ver um jeito certo, um jeito que pode te ajudar nessa questão da autoridade natural? Sabe, é você ter coerência, presença emocional, da firmeza do afeto. Um pai firme não é aquele que controla tudo, sabe? É aquele que transmite clareza, segurança, respeito. Ter autoridade natural é ser referência e não um impositor, não um tirano, sabe? Aquele tirano que o filho tem que fazer só o que ele quer, que as crianças morrem de medo. Papai chegou, todo mundo finge que está dormindo, todo mundo se esconde de você. Ao invés dos seus filhos levantarem e correrem para te dar um abraço, eles fingem que estão dormindo. Já parou para pensar? Um filho, em vez de levantar para te dar um abraço porque você chega, ele pode fingir que está dormindo? Com medo de você? Como que você vai fazer isso na prática? Você precisa usar um tom mais calmo, firme. Você não precisa aumentar o volume. Você precisa fortalecer a intenção. Explicar as decisões. Não é negociar com o filho, sabe? Você não precisa negociar com o filho. É mostrar que existe porquê. E que esse porquê é para protegê-lo. Porque ele não está pronto para alguns desafios. No momento certo, você talvez diga um sim, mas nesse momento é não. Quando você entende, quando ele percebe isso que dói, não, mas ele enxerga que é para o bem, ele passa a entender e aceitar e te olhar com admiração. Ele se sente amado. Você não precisa concordar com tudo, mas precisa demonstrar que a opinião dele também tem espaço. Escuta ele, escute os sentimentos dele. Olhe no olho dele. Permita que ele fale, que ele se expresse com o olhar, que ele se expresse e converse com você também pelo olhar, pelo brilho no olho. Muitas vezes, pelo brilho no olho, você vai conhecer as intenções do teu filho, às vezes sem ele abrir a boca. Um olhar para cima, para baixo, um olhar dentro do seu, você vai saber o que ele está dizendo. É só se você tiver essa relação de respeito. Sabe, cumprir o que promete, isso gera credibilidade. Credibilidade constrói respeito duradouro. Sempre que você precisar corrigir seu filho, corrija olhando nos olhos, tocando no ombro, sabe? Dando segurança, mostrando que o limite não é uma punição, é uma proteção. Mostre para o seu filho que limite não é punição, limite é proteção. Percebe a diferença? Quando você olha o limite como proteção e não como punição, dependendo da forma que você está colocando isso para o seu filho, você está fazendo ele entender que o limite dele é uma punição e não uma proteção. Então hoje, quando seu filho te desobedecer, ou quando algo sair do controle, não grite. Respire. Aproxime-se dele. Olhe nos olhos dele. Toque no ombro. Como eu disse antes, sabe? Toca no ombro. Mostra que você está ali. Olha no olho. Sabe? Diga para ele assim, ó, filho, o que você fez foi errado. Eu estou aqui para te ajudar, para te corrigir. Porque esse é meu papel de pai. Essa é minha função. Se eu não te ensinar, quem vai te ensinar? Se eu não te proteger, quem vai te proteger? Ninguém te ama mais do que eu. Eu quero que você seja melhor do que eu. Só existe uma pessoa na vida que quer que você, filho, seja melhor que ela. E essa pessoa sou eu, teu pai. Todo mundo quer ver você bem, desde que você não seja melhor que eles. E o único que quer ver você melhor do que ele mesmo sou eu. Eu sei que mesmo quando você não gosta da minha decisão, você fica chateado. Mas eu vou continuar te amando e vou continuar te protegendo. E essa é a minha obrigação como pai, como quem te ama. E um dia você vai entender. Mas hoje é não. Hoje eu preciso botar esse limite para você e é não. Essa postura ela não enfraquece a sua autoridade. Muito pelo contrário, ela fortalece. Até porque ele já sabe que você é pai. Ele só precisa que você se imponha como pai, com amor, e ensinando ele o que é. A autoridade verdadeira não está na força da voz. Ela está na força da conexão.
Vou repetir. A autoridade verdadeira não está na força da voz, ela está na força da conexão. Quando um filho respeita porque se sente amado, você está liderando de verdade. Tá? Então, quero que você entenda que tudo que eu estou trazendo aqui para você é para te ajudar. Muito carinho, com muito amor e te ensinando coisas poderosas que eu apliquei e tenho aplicado na vida do meu filho e transformou ele num campeão. Esse foi mais um episódio do nosso programa O Poder da Paternidade. Se fez sentido para você, compartilha com outro pai que precisa liderar com a alma. Comenta aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal, deixa aqui seus comentários, manda, reforça, manda para outro pai, mas com certeza você vai ajudar a gente a tornar uma sociedade melhor, nos tornarmos pais melhores. Porque existe uma doença silenciosa, onde pais não falam, que precisam aprender a liderar melhor. Pais não têm falado que precisam conduzir melhor os seus filhos. Pais têm vergonha. A gente tem vergonha, muitas vezes, de falar e nós mostrar as nossas vulnerabilidades. Quero te dizer que não é só você. Muitos pais têm essa vulnerabilidade. Muitos pais me procuram hoje. Muitos pais me procuram pedindo ajuda. De como ele faz para educar o filho porque ele não teve uma referência e ele não quer errar no filho dele e nas próximas gerações. Então, estamos juntos nessa caminhada. Nós sabemos que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam fazer por nós. Mas eles não fizeram isso de forma consciente. E qual é o risco que a gente corre como pai? De educar os nossos filhos de forma inconsciente, não de uma forma clara, como tem que ser com estratégia, com plano, com um caminho bem definido para que eles se tornem verdadeiros campeões. E quando eu falo campeão, não precisa ser um campeão no esporte, não. Pode ser no esporte, pode ser em qualquer outra coisa que ele se proponha a fazer. Tudo isso que eu estou falando aqui para você vai gerar confiança, vai estabelecer regras, limites. Ele vai se sentir mais confiante nele mesmo. E eu tenho certeza que você quer isso para ele se torne uma pessoa confiante, uma pessoa que conheça os seus limites, que ele possa ir muito além do que ele mesmo imagina. Você não quer isso para o seu filho? Pois é, eu sei disso e por isso eu estou aqui para te ajudar. Tamo junto, gente. Tamo junto. Um abraço, líder. Vamos nessa. Até o próximo episódio.